galera, começamos mais uma videoaula do canal Mundo Geo e eu sou o professor Tiago de Geografia. Na videoaula de hoje nós vamos falar sobre políticas ambientais. Políticas ambientais que atualmente estão cada vez mais na moda, sendo faladas, tratadas com seriedade por muitos países, e existe cada vez mais um pensamento que une todos em torno dessa missão, que é diminuir os poluentes no mundo, trazer uma melhor qualidade de vida não só para as pessoas, mas tentar aí gerar uma sustentabilidade ambiental, ok? Então nós temos primeiramente que analisar que essas questões ambientais, elas nunca foram assim tratadas em âmbito mundial até aí a segunda metade do século XX, tá? Existem alguns pontos mais particulares de questões ambientais que já era tratado aí no passado, mas não em âmbito mundial. Então nós temos que entender que nós vivemos numa economia capitalista, onde o consumo é uma das características mais fortes dessa economia, dessa nossa realidade, tá? E isso traz consequências. O número de pessoas está aumentando no mundo, e o modelo capitalista ele pede um aumento da produção, consequentemente um aumento do consumo, certo? E como conciliar a questão ambiental com o desenvolvimento econômico, Então, nós vamos tratar aí alguns pontos dessa evolução de conscientização ambiental no mundo cada vez mais capitalista, cada vez mais consumista. Bom, nós vamos começar aí analisando a questão da Revolução Industrial, Então, surgida aí no final do século XVIII na Inglaterra, ela acaba se espalhando pelo resto da Europa, Estados Unidos e já no século XX, Japão, Brasil, China, Índia, México, entre outros. A Revolução Industrial ela vai gerar um impacto nunca visto antes, porque ela promoveu um aumento aí da produção, nunca visto, e esse aumento da produção ele necessita de um aumento da retirada das matérias-primas do meio ambiente. Então eu tenho aí uma evolução técnico-científica que resultou nesse aumento da produção e um aumento exponencial aí da poluição gerada por essa produção, certo? Que houve aí um aumento, a busca por mercados consumidores cada vez maior, e a expansão dessa industrialização no mundo todo, Então eu tenho aí a retirada da matéria-prima, aumento da poluição, e consequentemente aumento dos impactos ambientais. Haja visto que nós vivemos numa sociedade de consumo, se nós analisarmos os eletroeletrônicos, rapidamente eles se tornam obsoletos, tecnologicamente eles se tornam obsoletos, que na economia nós podemos falar de uma obsolescência programada, ou seja, as empresas já antevêm aí quanto tempo aquela tecnologia vai durar até que ela possa lançar no mercado uma tecnologia que venha substituir aquela. Então, aí eu aumento a venda, eu continuo aí uma caminhada de vendas em torno daquela tecnologia, que a empresa já de antemão ela sabe que vai haver uma melhora, Muitas vezes ela até já tem algo programado, algo já concretizado, mas primeiro ela vai lançar um produto e logo em seguida ela vai lançar uma melhora desse produto, gerando assim uma expectativa no consumidor e uma procura por esse produto, aumento do consumo, Se a gente pensar na consciência ambiental que nós temos hoje, é algo bem recente, que surgiu lá na década de 70, mais especificamente em 1972. Em Estocolmo, capital da Suécia, é realizada a Conferência das Nações Unidas sobre o Homem e o Meio Ambiente, Já aí com uma base de estudos científicos
que demonstravam que existia um impacto no meio ambiente, esse impacto estava sendo realizado pelo homem cada vez de uma forma mais agressiva, né? E existia a necessidade de pensar nas gerações futuras. Alguns países chegaram até a cogitar a questão do desenvolvimento zero, ou seja, a estagnação da economia nos patamares da época. É claro que para os países desenvolvidos, que já estavam bem estruturados, isso não seria tão impactante, mas para os países que estavam em desenvolvimento, né, isso aí seria um grande tiro no pé, porque se eles parassem de se desenvolver para não gerar um impacto no meio ambiente, eles ficariam aí muito distantes, né, da economia, de todo o potencial que já existia nos países desenvolvidos, né, e não aceitaram isso. Em 1987, num documento conhecido como Nosso Futuro Comum, né, elaborado pela Comissão Mundial do Meio Ambiente e Desenvolvimento das Nações Unidas, né, começaram aí a moldar uma ideia de desenvolvimento sustentável. Ou seja, o desenvolvimento ele era necessário, né, ele deveria se fazer, desde que as gerações futuras pudessem aí não ter o seu futuro, né, o seu desenvolvimento comprometido. Tá? Então surge a ideia do desenvolvimento sustentável. Entre as ideias elaboradas por eles estava aí a diminuição das fontes de energia, né, do uso de energia, o investimento em novas fontes de energia renováveis e a industrialização dos países em desenvolvimento, utilizando aí tecnologia ecologicamente, né, correta, né, ambientalmente aí correta, sem que não houvesse aí um prejuízo para o meio ambiente. Vamos para o nosso momento de descontração, para dar aquela relaxada dos estudos, ok? Então eu tenho uma sequência incrível para vocês não vão se arrepender. Bom, vamos para a primeira. Sabe quem é o rei dos queijos? É o rei queijão, entenderam? A próxima. Sabe por que Napoleão Bonaparte era chamado para todas as festas? Porque Napoleão era bom na party, entenderam? Outra, rapidinho agora. Quando que os americanos começaram a comer carne? Quando Cristóvão chegou Colombo, entenderam? Outra, por que a velhinha ela não tem horas? Porque é uma sem hora, entenderam, gente? E por que o pinheiro não se perde? Porque ele tem uma pinha, entenderam, gente? Ótima essa, né? Deu para dar aquela relaxada, então vamos voltar aos estudos. Bom, não deu para relaxar, então a última, lá vai. Para fechar com chave de ouro. Um caipira chegou na casa do outro caipira, vendo ele assistir televisão, ele perguntou: "E aí, firme?" "Não, é futebol." Em 1992, na Conferência sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, também conhecida como ECO 92, realizada no Brasil, né, foram discutidos temas ligados ao meio ambiente, ao desenvolvimento e à pobreza, né, bem como foi inserido esse debate nas inter-relações entre países e começa a existir novos alinhamentos, novas posições que geraram aí debates e posicionamentos contrários, né, falando aí numa escala mundial, né? Eu tinha países que se posicionavam a favor aí de uma proteção mais ostensiva ao meio ambiente e países que não estavam tão alinhados a esse tipo de pensamento, né? E isso começou a gerar debates entre eles e até aí algumas situações que envolviam as suas economias e a troca comercial entre eles. Os países envolvidos propuseram uma série de medidas, entre elas aí muitas medidas restritivas ao impacto no meio ambiente, principalmente nos países que estavam aí com a sua economia em desenvolvimento. Algo que os países em desenvolvimento não gostaram nada, né? E começa uma série de debates
colocando que os países desenvolvidos já haviam explorado seus recursos naturais, já estavam num patamar de desenvolvimento aí reconhecidamente elevado, né? E isso não seria justo com eles. Eles conseguem, através desse debate, uma vitória política e diplomática muito importante, né? E é adotado entre eles o princípio da responsabilidade comum. Então, os países envolvidos também eram responsáveis pela proteção do meio ambiente em muitos países em desenvolvimento, né? Então, se o país em desenvolvimento ele deixava de se desenvolver ou de captar recursos em alguma determinada área, né, que estava aí sendo protegida por questões ambientais, os países envolvidos passaram a se comprometer em retribuir, muitas vezes aí através de dinheiro, enfim, investimentos, né, para que esses países em desenvolvimento não fossem prejudicados. Fora isso, também novas tecnologias, né, passaram a ser disponibilizadas para esses países em desenvolvimento, para que eles pudessem aí se desenvolver com uma questão aí ambiental mais consciente, né, para que não gerassem tanto impacto ambiental, ok? Um dos principais resultados aí após a ECO 92 foi a Convenção sobre Mudanças Climáticas e a Convenção sobre Biodiversidade, né? Mas o que ficou assim bem forte era o pensamento do desenvolvimento sustentável, né? Essa politização ambiental, né? Ela acaba se espalhando pela sociedade e essa consciência, né, passa aí a gerar ou a resultar no surgimento de várias ONGs, né, que acabam assumindo o papel de protetores do meio ambiente, né, de divulgadores de ideias, enfim, né? Então essas ONGs elas também acabam sendo muito importantes para que houvesse aí uma mobilização, né, a favor do meio ambiente. Bom, para o David Harvey, que é um britânico geógrafo que trabalha muito com a questão aí urbana, ele coloca que essa questão de sustentabilidade ele dava muito uma ideia de passividade, né? De comodidade, onde as pessoas simplesmente ao não agredirem, talvez gerasse aí um resultado positivo para o meio ambiente. E ele fala que não, que a ideia é que somente com a mobilização das pessoas, forçando aí tanto o Estado, né, quanto empresas, poderiam aí gerar esse impacto positivo para o meio ambiente, né? Ele é contra essa passividade. Ele dizia que nós tínhamos que extrapolar, nós tínhamos que cobrar o governo, né, e as grandes empresas. A Agenda 21, né, constitui uma série de programas, né, elaborado pelos países participantes da ECO 92, né, que realizou uma série de diretrizes que buscava conciliar desenvolvimento, erradicação da pobreza, né, e a questão da preservação ambiental. Bom, o documento do programa contém aí 40 propostas, né, de ações que são detalhadas em 4 seções diferentes. São elas dimensões sociais e econômicas, conservação e manejo dos recursos para o desenvolvimento, fortalecimento dos grupos principais e meios de implementação. Essas propostas visavam a construção de uma sociedade sustentável, né, analisando aí tanto a realidade global como local. Bom, agora começamos aí a falar sobre aquecimento global, né? A partir daí da década de 90 foi constatado que as temperaturas aumentaram muito, né? Desde o momento que começaram a ser medidas as temperaturas. E aí acendeu aí um sinal amarelo em relação a possíveis mudanças climáticas geradas pelo homem. Surge a teoria do efeito estufa, né? Está ligada
principalmente a gases como o dióxido de carbono e o metano, que têm a propriedade de reter o calor na Terra, né, propagado aí pelos raios solares, né, aumentando aí significativamente aí a sua temperatura. O efeito estufa é bom deixar claro que é um efeito natural e, a princípio, é um efeito benéfico para o planeta Terra, porque mantém aí as temperaturas estáveis, temperaturas aí relativamente elevadas. Mas, a partir do momento que esses gases passam a se concentrar numa quantidade muito maior, né, sendo emitidas pelo homem através aí da queima de combustíveis fósseis, como carvão, petróleo, né, e gases também aí fósseis, eu tenho aí um aumento da temperatura, né, que está sendo estudada, e eles estão cada vez mais, cientistas do mundo todo, né, fazendo a ligação desse aumento da concentração de dióxido de carbono na atmosfera, de gases de efeito estufa na atmosfera, com o aumento das temperaturas. É interessante analisar que o lançamento desses gases, que vem aí principalmente de veículos, né, e indústrias, eles ocorrem muito nos países já desenvolvidos, já industrializados, mas eles começam agora a ganhar uma dimensão muito grande nos países em desenvolvimento, né, com destaque aí para a China. Eu tenho aí a maior população do mundo, que está aí passando por um processo de industrialização, certo? E, consequentemente, um aumento da emissão dos gases de efeito estufa. Bom, agora nós vamos entender como que a Convenção do Clima, realizada lá na ECO 92, acabou aí resultando no Protocolo de Kyoto, tá? Bom, o que acontece é que a Convenção sobre Mudanças Climáticas, realizada lá na ECO 92, né, eu tenho aí a consequência, né, a continuação desses trabalhos, gerando o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas. Também conhecido como IPCC, né, reúne mais de 100 países que estão aí se dedicando à análise sobre essas mudanças climáticas. Ele surge em 1988 e a partir daí começa aí a juntar, né, a realizar uma série de investigações sobre essas mudanças climáticas. Em 1997, né, é realizado em Kyoto, no Japão, né, uma conferência que estabelece aí algumas metas para a diminuição da emissão de carbono, né, na atmosfera. Tá? Alguns países se comprometem aí a diminuir essa emissão num período aí mais curto. Já países em desenvolvimento, né, eles teriam esse prazo prorrogado só a partir de 2010. Né? Em 2001, os Estados Unidos se retira desse tratado, desse protocolo, afirmando que isso afetaria muito a sua economia, né? E isso poderia gerar prejuízos maiores, né, para a sua sociedade, para a sua população, né? Consequentemente para o meio ambiente. Então existe uma série aí de desculpas para se retirarem do protocolo de Kyoto. A realidade é que eles deveriam diminuir as suas atividades industriais, certo? E isso afetaria a sua economia, né? Então eles acabam se retirando do protocolo de Kyoto. É aprovado também, né, uma resolução que falava sobre os créditos de carbono. Então, autorizava alguns países que já poluíam aí, no seu limite a poluírem mais caso eles comprassem esses créditos de países que poluíam menos. Então, um exemplo, né, a Indonésia ela poderia poluir, lançar na atmosfera 5 toneladas de gases de efeito estufa. Então ela estaria lançando 2.000 toneladas. Então ela tem um crédito de 3.000 toneladas. Então um país desenvolvido que já estava ali excedendo o seu limite, ele poderia comprar esses créditos e aumentar aí a poluição gerada dentro do seu território. Isso beneficiaria aquele país, no caso, uma Indonésia, né, a recolher esses recursos, né,
e aplicá-los em tecnologias limpas, visando receber esses créditos no futuro, né? Continuar recebendo esses créditos no futuro. Então, é dessa forma que eles pensavam que eles poderiam manter, né, ou criar novas formas de energia limpa, né, sempre aí visando essa parte do lucro, né? Então, assim, no mundo capitalista, certo? Esse pensamento que é criticado por muitos, né, porque dá uma abertura para os países desenvolvidos poluírem mais, outros analisam de uma outra forma, né, que pelo menos os países mais pobres, que estão em desenvolvimento, eles são recompensados por preservar o meio ambiente. Em 2015 é realizada uma nova convenção sobre o clima em Paris, né, e os Estados Unidos ele entra agora de novo falando que iria se comprometer com a redução das emissões de dióxido de carbono, né. Com a entrada do governo Trump, isso cai por terra. Eles saem do Acordo de Paris, né, que previa essa redução das emissões de dióxido de carbono, dos gases de efeito estufa. Tá? Algumas análises feitas pelo IPCC afirmam que mesmo se houvesse uma redução significativa do lançamento dos gases de efeito estufa, eu ainda assim teria aí um aumento de temperatura de cerca de 2 graus Celsius até 2100. Né? Isso aí é bem ruim, porque embora muitos para muitos possam parecer que 2 graus Celsius é pouco, né? Pensando aí no meio ambiente, que ele é bem mais sensível a essas mudanças, é um impacto significativo. Ainda assim, né, com todos esses problemas, principalmente ligados aos Estados Unidos, que é um dos grandes, é o segundo país que mais gera poluição no mundo, né, que entra, sai, enfim, desses tratados, o protocolo de Kyoto é considerado algo que foi bem positivo, né? 37 países, principalmente os países da União Europeia, eles conseguiram reduzir a emissão dos gases de efeito estufa, né, com destaque para a Alemanha, que além de reduzir, manteve o seu PIB. Ou seja, um discurso que muitas vezes nós temos de países como os Estados Unidos, né, que afirmavam que ao reduzir essa emissão, eu tinha que reduzir a produção industrial e, consequentemente, isso iria afetar a economia deles. A Alemanha vai e prova que não, né? Houve uma redução, mas o PIB deles continuou aí igualmente alto e não foi afetado em nada, né? Então essa teoria ela acaba caindo por terra. Por que isso? Vamos pensar. Será que o investimento em novas tecnologias, tecnologias limpas, que cada vez mais são procuradas por pessoas cada vez mais conscientizadas, será que isso acabou aí gerando um lucro para a Alemanha, fazendo com que ela mantivesse o seu PIB, né? Mesmo tendo que diminuir em alguns setores industriais que geravam muita emissão de gases do efeito estufa? Será que isso que fez com que eles se desenvolvessem, né? Será que esse é o caminho da evolução tecnológica que nós vemos cada vez mais? Ou não? Os Estados Unidos está certo, né? Ele tem que trabalhar com carvão, certo? Que era trabalhado lá na Revolução Industrial, na primeira Revolução Industrial, porque senão a sua economia vai ser impactada de uma forma negativa. Então, vamos pensar nisso, né? E eu espero que vocês tenham gostado e nós nos encontramos numa próxima videoaula, tá? Até mais!